Aula Investimento em Capital de Giro, parte 3, Liquidez e Índices. Nós vimos equilíbrio financeiro e agora nós vamos falar um pouquinho mais de liquidez e de índices de liquidez. O equilíbrio financeiro, nós vimos, exige o quê? A vinculação entre a liquidez dos ativos e os desembolsos demandados pelos passivos. Qual é o conceito melhor de liquidez? Liquidez é a capacidade de converter um ativo em outro. Logo, o caixa é o ativo mais líquido. Imagine o seguinte, você tem um investimento em uma ação do Banco Itaú, da Vale. Você, se o mercado estiver aberto, claro, você imediatamente consegue transformar aquela ação em dinheiro. Você consegue vender aquela ação, aquele seu ativo e fazer dinheiro com ele. Imagine se você tem um terreno. É um processo de venda muito mais demorado, muito mais difícil de você transformar aquele terreno em dinheiro. Por isso que o conceito de liquidez é este conceito, o conceito de você fazer dinheiro com o ativo que você tem. E os índices de liquidez tentam medir a folga financeira, a folga que a empresa tem para realizar financeiramente, ou seja, para transformar os seus ativos em dinheiro e liquidar, saldar as suas obrigações. Um ponto importante que eu vou tentar deixar mais claro na parte 4 é que liquidez não significa capacidade de pagamento. Na parte 4 vamos explorar um pouquinho mais isso a partir de um exemplo. Uma empresa que tenha bons índices de liquidez, ela pode ter boa capacidade de pagar suas dívidas, mas não necessariamente. Por quê? Porque a capacidade de pegar os ativos e transformar em dinheiro depende de prazos, depende de renovação de dívidas, etc. Então, liquidez é um indício de boa capacidade de pagamento, mas não necessariamente a empresa que tem liquidez estará pagando pontualmente as suas dívidas. O conceito de capital de giro líquido nós já vimos, só enfatizando um pouquinho, olhando do lado de cá, ativo circulante menos passivo circulante, e olhando pela parte do longo prazo, exigível a longo prazo mais PL menos realizável a longo prazo mais ativo permanente, olhando da lógica, da ótica aqui do financiamento, e os índices de liquidez, liquidez geral, corrente, seca e imediata. Liquidez geral, a relação entre ativo circulante e o realizável a longo prazo, que está lá no ativo não circulante, o passivo e a relação entre o ativo circulante e o realizável a longo prazo, e o passivo circulante e o exigível a longo prazo. A liquidez corrente, a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante. A liquidez seca, onde nós tiramos do ativo circulante os itens menos líquidos. O que sobram aqui? Se eu pego o ativo circulante e retiro, por exemplo, estoques e despesas antecipadas, sobram aqui no ativo circulante os itens mais líquidos, caixa, aplicação financeira e duplicatas a receber, em relação ao passivo circulante. E a liquidez imediata, que é o disponível, ou seja, caixa, equivalente caixa, bancos, aplicações financeiras e o passivo circulante. Eu vou comentar um pouquinho mais, alguns comentários adicionais sobre cada um desses. A liquidez imediata. Essa é sim a capacidade imediata de saldar dívidas, porque são os recursos disponíveis em relação
ao passivo circulante. Há uma discussão que aqui há uma ociosidade de recurso e nós temos aquela particularidade do Brasil, que é esses recursos ociosos, muitas vezes eles estão aplicados a boas taxas de juros. Então esses recursos ociosos não seriam tanto problema em relação à rentabilidade por conta de taxas de juros altas. A liquidez seca, quando nós retiramos ali, deixamos na liquidez apenas os itens de maior liquidez, caixa, aplicações financeiras e contas a receber em relação ao passivo circulante, o que eu chamo a atenção aqui que o Brasil há muitas empresas que trabalham com commodities e os estoques de commodities muitas vezes eles têm alta liquidez. Então o índice de liquidez seca para essas empresas talvez não seja necessário ou recomendável eliminar o estoque de commodities para se medir essa liquidez seca. Um comentário em relação à liquidez corrente, assim como nós fizemos com a análise do CCL, é interessante olhar a liquidez do ponto de vista de financiamento. Quando nós temos a liquidez corrente maior que 1, ou seja, que o ativo circulante é maior que o passivo circulante, significa que há longo prazo financiando o curto prazo. E quando a liquidez corrente é menor que 1, é o contrário. É uma presença de fontes de curto prazo, de passivo de curto prazo, financiando ativos de longo prazo. E um comentário sobre liquidez geral, que mede, nós vimos há pouco, mede a relação entre ativo circulante e realizável a longo prazo e o passivo circulante, o exigível a longo prazo, é a efetiva liquidez de itens que estão no realizável a longo prazo. É preciso se questionar se o que está no realizável a longo prazo realmente tem alguma liquidez. Eu dou um exemplo aqui de itens do realizável a longo prazo. Crédito em recuperação judicial. Está aqui no realizável a longo prazo. E o prazo de liquidação, o prazo de realização desses ativos é completamente incerto, é um prazo de justiça. Pode demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos para se realizar esses ativos. Então esse índice de liquidez tem que ser levado com bastante atenção, porque ele pode não representar aquela liquidez que o índice está medindo. Alguns outros indicadores, inclusive o capital de giro próprio, nós já vimos na parte anterior dessa aula, que é PL menos realizável a longo prazo e ativo permanente. Isso aqui mostra que quando o capital de giro próprio é positivo, mostra que há parte do PL disponível para financiar o curto prazo. É importante esse indicador em momentos de crise, porque uma empresa que tem capital de giro próprio é menos dependente de recursos de terceiro para financiar o seu giro. Dois outros indicadores importantes: grau de mobilização de capitais permanentes. Tem o grau de mobilização do PL e o grau de imobilização de recursos não correntes. O grau de mobilização do PL, ativo permanente sobre PL. Se esse indicador é baixo, significa que tem PL sobrando para financiar o que está acima do ativo permanente. Por exemplo, tem PL sobrando para financiar o curto prazo. O que é interessante pelo mesmo motivo que eu destaquei aqui no capital de giro próprio. E o grau de mobilização de recursos não correntes. Ativo permanente sobre as fontes passivas de longo prazo, exigível de longo prazo e PL. Se esse índice é baixo, significa que há fontes de longo prazo financiando o que vem acima do ativo permanente. Ou seja, financiando, por exemplo, o curto prazo, tornando o que? A empresa menos dependente de recursos de curto prazo.
E agora, para finalizar essa parte da aula, índice padrão. Por que nós usamos essa técnica? Imagine o seguinte, uma empresa tem uma determinada liquidez corrente e nós nos perguntamos, essa liquidez corrente é boa, é baixa, é alta? Muitas vezes é mais fácil olhar essa empresa relativamente aos seus pares, as empresas que estão naquele mesmo ramo de atividade. Eu não consigo falar com precisão se aquela liquidez, se aquele índice é bom ou não, mas eu olho como que aquela empresa está relativamente às outras empresas do setor ou do ramo de atividade. E a técnica que usamos para isso é a técnica do índice padrão. Por exemplo, eu pego uma medida estatística, é a estatística que nos permite fazer isso. Eu pego a mediana. A mediana separa as empresas. Imagino que eu tenha lá várias empresas de um determinado ramo. Eu separo essas empresas pelo índice de liquidez, pela mediana do índice de liquidez. Então, a mediana vai separar as empresas, um grupo igual ao número de empresas abaixo da mediana, igual ao número de empresas acima da mediana. E eu olho em que posição está a empresa que eu estou analisando, que eu quero analisar, que eu quero pensar sobre o índice de liquidez dela. Só para dar um exemplo do índice de liquidez corrente. A mediana separa as empresas em apenas dois grupos. Então, se nós temos um número adequado de empresas, nós podemos separar por quartis. Então, eu separo as empresas em 4 grupos. Posso separar as empresas por decis. Eu separo as empresas em 10 grupos, para exemplificar. O que é o índice padrão? O índice padrão é a mediana. Então, eu tenho lá a mediana, liquidez corrente, mediana é 1,2. Metade das empresas estão acima de 1,2, metade das empresas, do número de empresas, abaixo de 1,2. As medidas, por exemplo, se eu não estou trabalhando com a mediana, estou trabalhando com os quartis, cada quartil é um índice padrão. E aí eu sei olhar a empresa relativamente a esses índices padrão. Então, por exemplo, a empresa X que eu estou analisando está acima do quê? Do terceiro quartil. E assim sucessivamente. Aqui está como que montamos esses índices padrão, como que construímos, né? Eu ponho os elementos, no caso das empresas, em ordem crescente, pelo índice que eu estou querendo medir. Eu estou querendo analisar a liquidez corrente, então eu ponho todas as empresas pela liquidez corrente em ordem crescente e vou separando. 10% das empresas ficam abaixo aqui eu coloquei decil, mas se estou falando de quartil, 25% fica abaixo do primeiro quartil, 50% abaixo do segundo quartil e assim sucessivamente. E aí eu tenho os quartis, os números que mostram essas divisórias e vejo onde que está relativamente a empresa que estamos analisando. É uma técnica estatística útil para quê? Para vermos a posição relativa da empresa que nos interessa. Teoricamente, as empresas que estão no mesmo ramo, elas têm condições de ser semelhantes do ponto de vista financeiro. Por isso que comparar o índice da sua empresa com empresas do mesmo ramo é útil. Um ponto importante é o seguinte, o padrão, por exemplo, a mediana, né, ela não é o ideal, ela é um padrão para quê? Para você comparar, para você analisar a sua empresa, como eu enfatizei, relativamente às outras analisadas. Qualquer comentário, me escrevam e daqui a pouco, parte 4.